Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Aura, de Carlos Fuentes. Vou fazer a análise da obra sempre que possível, utilizar alguma teoria para facilitar a compreensão do texto para vocês. Então vai estar bem bacana, eu convido vocês a já curtirem, comentarem, se possível compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que vocês sejam informados dos futuros vídeos. Então bora lá. Bom, já vou começar apresentando o autor para vocês. Trata-se de Carlos Fuentes, um autor mexicano. Ele nasceu no Panamá, o pai dele era diplomata, enfim, estava em missão no Panamá, mas ele é um autor mexicano, tá? Nasceu em 1928 e faleceu no ano de 2012. É um autor que tem uma influência muito grande dentro da literatura mexicana, principalmente do século XX, é considerado um dos grandes nomes da literatura mexicana no século XX, e além disso é um dos grandes expoentes do realismo mágico, esse movimento, essa tendência literária aqui da América Latina. E Aura é uma das suas obras aí que repercutiram de forma muito positiva e que tem aí recebido na América Latina como um todo, mas também no Brasil em certa medida, uma boa atenção de estudiosos, tá? Bom, meu primeiro contato com Carlos Fuentes é com Aura, tá? Até o momento eu não conheci o autor e desde já se tornou um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos, tá? Nos últimos meses, pelo menos, com certeza, uma obra que me chamou muito a atenção pelo modo como ela nos envolve na narrativa, tá? E ela nos envolve já de um jeito muito particular, começando pelo modo como o narrador conta a história. Ele faz um experimento de tentar fazer um texto dialogal, numa tentativa de narrativa em segunda pessoa, tá? Eu vou ler aqui o trecho inicial do livro para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Ele começa no capítulo 1 dizendo: você lê esse anúncio. Uma oferta assim não é feita todos os dias. Lê e relê o anúncio. Parece dirigido diretamente a você, a ninguém mais. Distraído, deixa cair a cinza do cigarro dentro da xícara de chá que estava bebendo neste café sujo e barato. Torna a ler. Solicita-se historiador jovem, organizado, escrupuloso, conhecedor da língua francesa, conhecimento perfeito, coloquial, capaz de desempenhar funções de secretário, juventude, conhecimento do francês, preferentemente que tenha vivido na França por algum tempo, 3.000 pesos mensais, comida e aposento cômodo, batido pelo sol, estúdio bem instalado. Só falta o seu nome. Falta apenas que as letras do anúncio informem. Felipe Monteiro. Solicita-se Felipe Monteiro. Bom, e aí a narrativa tem seu prosseguimento. Eu acho que se ele não tivesse colocado o nome do personagem, tivesse deixado aí em aberto, nós ainda mais nos identificaríamos com o texto. Mas, enfim, ele dá o nome ao personagem, mas isso não anula o peso da palavra você e desse tom dialogal. É como se o narrador o tempo todo estivesse contando o que está acontecendo conosco. E isso é muito interessante porque isso nos envolve, e principalmente naqueles momentos mais interessantes da narrativa, os momentos que mais nos deixam de cabelo em pé, ali isso nos envolve de uma forma muito rica, muito interessante. E esta tradução aqui, ela retira um pouco o peso da segunda pessoa quando ela utiliza o pronome de tratamento você. No original, e tem um vídeo bem interessante aqui no YouTube, que é a narração dessa história aqui, feita pelo próprio Carlos Fuentes. E é muito interessante a gente ver como o texto é escrito no original em espanhol, porque o você não é utilizado, tá? Ou seja, o pronome de tratamento ele não está presente, pelo menos no começo. Eu não ouvi, claro, a narrativa inteira, mas ouvi uns 2, 3 minutos e vi que onde a tradutora utiliza o você, que é uma utilização anafórica no começo dos parágrafos, aqui, olha, você aqui, no primeiro parágrafo do texto, mais na frente, segundo parágrafo, você, terceiro parágrafo, você, quarto parágrafo, você. Esta utilização não é feita pelo autor. Então, em vez de dizer na primeira frase, você lê este anúncio, o autor, no original em espanhol, diz, lês este anúncio. Ele constrói em segunda pessoa mesmo.
ele utiliza o tu, o pronome pessoal, de segunda pessoa. Tu lês, né? Só está elíptico, mas está ali presente o tu. Enquanto que na tradução, ao escolher o você, a tradutora ela institui uma terceira pessoa que não era o objetivo do autor, porque, claro, os pronomes de tratamento, eles operam linguisticamente em terceira pessoa, tá? Basta você ver que a construção aqui, você lê este anúncio, se você for substituir o você por algum pronome pessoal, sem mudar nenhuma outra palavra, só substituindo o pronome, o que vai entrar é o ele, né? Você lê esse anúncio, ele lê esse anúncio, entende? Se fosse o tu, seria tu lês. O verbo seria conjugado na segunda pessoa. Então, o você ele obriga a conjugação a se construir na terceira pessoa. Então, a tradutora, ela desconstrói um pouco a noção da segunda pessoa, a tentativa de uma segunda pessoa, o que, na minha opinião, é um equívoco, tá? Lógico, minha opinião de leitor, não tem nada aqui contra a tradução, que é boa, a tradução é boa, mas essa utilização aí, na minha opinião, tira um pouco do clima que o autor pretende dar, tá? Todo respeito ao trabalho de Olga Savary, que é a tradutora, que é uma grande escritora, faleceu recentemente, foi uma grande escritora brasileira, e, enfim, é apenas minha opinião de que se tivesse mantido o tu no lugar do você, o tom que o autor pretendia passar estaria preservado de uma forma muito mais forte na narrativa. Bom, mas que história é narrada aqui na novela Aura? Bom, no trecho que eu li aqui no começo, o personagem principal, que é Felipe Monteiro, ele está num café lendo um jornal e ele se depara com um anúncio, né? Aquele anúncio curioso que parece feito especialmente para ele. O emprego paga bem, tá? Ou seja, ele ganha 900 pesos por mês, é falado aqui num determinado momento, como professor, né, em escolas particulares, e de repente está sendo oferecido para ele 3.000 pesos por mês, para ele já ter acomodação, um quarto muito confortável, enfim, um escritório à disposição. Tudo isso é oferecido para ele e, pelas características que são exigidas, se encaixa perfeitamente nele. Ele até diz, só falta ter o nome lá, né? Mas ele deixa para lá, tá? Ele acaba não indo atrás, não se interessando no primeiro dia. No segundo dia ele está no mesmo café, bate o olho de novo no jornal e a oferta já aumentou, né? Ninguém foi atrás do emprego e no lugar de 3.000 pesos agora são 4.000 pesos. E aí, bom, já começa a ficar uma oferta bem atrativa e ele não resiste mais. Ele sai dali e vai em direção àquele local. E, enfim, é um local é difícil encontrar. Parece, a impressão que dá é de que aquela casa está meio que escondida entre as demais construções ali comerciais daquele local. E ele tem uma certa dificuldade para encontrar, até que encontra, tem uma porta lá. E ele, quando abre a porta, ele bate, ninguém vem atender e ele acaba entrando. E ele se depara com um ambiente extremamente escuro. É um ambiente fechado, o cheiro de mofo, de plantas apodrecidas é muito grande. Ao entrar, ele tenta acender um fósforo, ele pensa em acender um fósforo para ver alguma coisa, mas ele escuta uma voz que vem lá de cima, dizendo que não precisa, que ele vá no escuro mesmo, que ela vai dizer, ele vai contar os passos e vai ter uma escada, e, enfim. Até que ele chega no quarto, abre, não vem ninguém novamente, tudo escuro, e ele se depara com uma porta, ele abre a porta, está dentro do quarto de uma senhora, tá? Uma velhinha mesmo, muito velha, que diz a ele o seguinte, ele entra lá, só tem uns candelabros acesos, tá? Uns castiçais acesos, ela tem um oratório dentro do quarto dela, e é a única luz que tem ali, e ele vê muito mal a senhora ali, ele fala com a senhora, diz que está ali por causa do anúncio, ela diz, eu já imaginei, que o anúncio é para você trabalhar concluindo as memórias do meu esposo, que faleceu há 60 e poucos anos, 60 anos, deixou as memórias incompletas, inacabadas, e eu quero que você conclua. E ele diz, mas eu seria a pessoa ideal? Ela, não, você vai ler o que ele já produziu, vai entender o estilo de escrita dele, você vai ter um quarto
para você, você dorme aqui. Ele diz, não, mas eu não queria dormir aqui. Ela diz, não, minha condição é essa, tá? Enquanto eles estão conversando, chega uma moça do nada, tá? A moça aparece sem nenhum sinal de barulho, e a velha fala com ela, Aura, este é o senhor Felipe Monteiro, que vai morar conosco. Ou seja, ele nem disse ainda que ia morar, mas ela já diz, né? E ele olha para a moça e ele percebe que ela tem umas atitudes estranhas, ela não olha para ele, ela está com o olho fechado. O movimento que ela faz com a cabeça ao cumprimentar ele, a velha repete também um movimento na cama, uma coisa bem estranha. Mas de repente ela vai abrindo os olhos. Quando ela abre, ele se encanta com os olhos dela, porque é um verde mar maravilhoso que brilha e etc. E ele se apaixona por aqueles olhos. E a partir daí ele imediatamente ele responde. A senhora, né, ele até então não queria morar ali, então a partir dali ele já decide que vai morar ali. E a moça, que é Aura, tá, ela vai mostrar o quarto dele, e o quarto ele é muito iluminado, tá? O quarto ele destoa de todo o resto da casa. O teto é uma grande abóbada de vidro, então a luz passa ali com muita força e ele vai estar ali sempre muito bem iluminado. E enfim, ele até gosta do quarto, gosta da cama macia, enfim. E ele está feliz ali, até porque ele começa a se interessar por Aura. Tem um momento que ele está lá jantando na mesa e ele coloca a mão no bolso para pegar o cigarro e ele acha uma chave, que é a chave de uma gaveta que ele tinha lá na pensão onde morava, com os documentos. E ele diz assim, Aura, a velha não descia, tá, para as refeições, ela fazia as refeições no quarto, só um momento lá na frente que ela desce, mas geralmente era ele e a Aura na mesa, né? E ele diz, Aura, mas eu tenho que ir lá na pensão para buscar meus documentos. E ela diz, mas você quer sair? Ela fala isso como uma repreensão. E ele meio que diz, não tem pressa, e entrega a chave para ela, né? Ou seja, é muito interessante o modo como ele aceita tudo que é colocado, sem questionar, como se ele estivesse mesmo seduzido. O Felipe Monteiro, ou nós, leitores que somos colocados dentro da narrativa, nos envolvemos num grande clima de sedução. Uma coisa interessante é que Consuelo é descrita nas memórias como tendo olhos verdes, muito bonitos e tal. Muito parecido com a descrição de Aura, que também tem olhos verdes. Bom, o fato é que Felipe, vendo aquele ambiente estranho daquela casa, como as pessoas nunca saíam da casa, como nunca entrava ninguém, como não entrava sequer luz naquela casa, ele começa a imaginar que a Aura é aprisionada pela velha ali. Algum motivo faz com que a velha queira manter ela ali, não dê liberdade a ela. E ele se sente meio que na obrigação de ajudar, de salvar a Aura daquele ambiente. E ele coloca isso até como uma justificativa pelo desejo que ele tinha por ela, né? Mas eu não quero qualquer coisa com ela, eu quero salvá-la, né? Ele acaba se relacionando com a Aura, tá? E tem um momento em que ele está dormindo e ele vê uma mão vindo na direção dele. E quando ele acorda, ele dá um grito, enfim, é como se ele estivesse sonhando com a velha, né? E quando ele acorda, é a Aura que está ali com ele, e ela deita com ele, e os dois se relacionam ali. E a Aura, bem jovem, no máximo 20 anos, e na segunda noite é como se ela já estivesse com 40 anos, e ele não estranha isso muito. É como se fosse algo normal, tudo bem, uma mulher madura e tal. Bom, e aí o resto da narrativa, gente, eu não vou contar, porque senão vai tirar aí a graça para quem for ler o texto, né? Mas o que eu posso lhes dizer é que é um livro permeado por simbologias, tá? Essa oposição do ambiente escuro, fechado, triste, lúgubre, com a cor verde que vem dos olhos de Aura, essa sedução que esses olhos causam nele, o modo como ele é instigado a permanecer naquele local devido a este encanto
Isso é muito significativo. E uma outra simbologia muito presente e muito interessante na novela é a chave. A chave, primeiramente, que ele entrega para a Aura, a chave dos documentos dele, né, lá da pensão e tal. Então ele entrega aquilo ali para ela e meio que renuncia de sair. Ele aceita viver ali com elas, enfim, pelo tempo que ninguém sabe qual será até aquele momento, né? Enquanto que também ele recebe uma chave, mas ele recebe uma chave de consuelo da velha, a chave para o armário, né, para o baú, em que são guardadas as memórias do esposo dela, né, do falecido esposo dela, a chave em que está a vida de Consuelo, né, o motivo que faz ela continuar viva, que é publicar essas memórias desse esposo falecido, né. E é interessante como a chave, o ato de entregar a chave é entregar a vida, tanto dele, ele entrega para a Aura a vida dele, ele renuncia de ter uma vida exterior para permanecer naquele ambiente, e a velha também simbolicamente entrega para ele a vida, ela entrega para ele a vida dela, a vida do esposo, que já não está vivo, mas tem aí toda uma simbologia que quem ler o texto pode ir descobrindo aí. É muito interessante como os símbolos estão presentes, os símbolos religiosos. O quarto da velha é cheio de imagens, imagem de um Cristo negro, de santos, de demônios também. E a simbologia é algo muito rico no texto como um todo, tendo aí a escuridão como grande símbolo, né? O símbolo que perpassa todo o livro e que contrasta com a claridade e a luz que vem de alguns poucos ambientes, como, por exemplo, o quarto dele, e a gente fica se perguntando do porquê que só ele ali tem direito à luz no seu quarto, né? Enquanto que a casa toda é escura. Por que só ele tem acesso à luz? Por que só ele não se incomoda com a luz? Mas é interessante que se você começa a pensar em explicações sobrenaturais, a própria velha, quando está conversando com ele num determinado momento, ela diz que a casa é escura porque devido às construções aqui ao redor que taparam tudo e tal. E o tempo todo fica essa questão. Num determinado momento, na primeira noite dele com Aura, ele está dormindo e acorda com ela chegando no quarto e, enfim, deitando com ele. Mas ele acordou mesmo. E tem um outro momento, na segunda noite, em que ele, enfim, novamente um pesadelo e acorda com a Aura ali, e novamente eles estão juntos. Uma nova Aura, né, uma Aura já mulher madura, de um dia para o outro. E, enfim, quando termina tudo ali, que ele olha para o lado, a velhinha está lá, né, no quarto com eles, olhando, sentada, sorrindo, a Aura sorrindo também. É uma coisa bem curiosa. Mas ele acordou mesmo ou ele continua dormindo, né? E, enfim, o tempo todo fica essa questão. Existe uma intromissão de algo estranho no texto, na novela, mas ao mesmo tempo a gente fica sem saber se esse algo estranho realmente está intrometido ali, ou se tudo não passa de um sonho, se tudo não passa de... Enfim, se tudo não seria explicável de uma forma mais racional. E é aí que a gente entra, num ponto crucial. Este livro, ele seria um texto de literatura fantástica ou de realismo mágico, né? Bom, eu diria que ele fica na fronteira e eu não fecharia nada em relação a isso. Porque ele tem elementos da literatura fantástica, tá? A literatura fantástica é aquele texto que coloca você numa dúvida. Você vê o fato sobrenatural acontecendo, mas você não sabe se aquele fato sobrenatural ele é uma intromissão do sobrenatural realmente no mundo concreto, ou se ele é fruto de uma imaginação, enfim, se aquilo pode ser explicado com elementos racionais. Essa dúvida ela é fundamental na literatura fantástica. Se a dúvida acaba, aí passa para outro nível, que é o nível do maravilhoso ou do estranho. E sobre isso, esse livro aqui é fundamental, tá, gente? Quem tiver interesse de se aprofundar na literatura fantástica e, enfim, nos seus gêneros e subgêneros, nas suas características, eu indico aqui o texto Introdução à Literatura Fantástica, do Tzvetan Todorov.
É um livro essencial para todo mundo que se aventura neste ramo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir a obra. Aliás, eu vou deixar o link dos dois, tá? O link dos dois. A obra não está mais disponível no momento, pelo menos, em edição assim, impressa, tá? Mas tem a versão para o Kindle, tá bom? Então eu vou deixar o link da Amazon, tanto para um quanto o outro, para quem quiser conhecer os livros. E aí, lembrando sempre que você comprando pelo meu link, você ajuda o canal, tá bom? Então, existe esse clima, tá? Mas, ao mesmo tempo, gente, existe a questão do realismo mágico aí. A gente pode dar margem para a existência de um realismo mágico. O realismo mágico, eu não tenho nenhuma obra aqui que trata especificamente disso, para indicar para vocês, mas a gente sabe que o realismo mágico é aquela literatura em que o sobrenatural ele se intromete no mundo real e não tem explicação e simplesmente é como se fosse parte deste mundo. Eles são vistos como algo normal e é muito o que acontece com o personagem, tá? O tempo todo, diante de coisas estranhas, ele tem uma atitude ou de aceitação ou ele estranha muito pouco aquilo ali. Não dá para você situar precisamente entre um e outro. Eu diria que é um texto fronteiriço e é isso que torna esse texto tão interessante. É justamente esse fato dele estar num ambiente fronteiriço, que não dá para situar ele diretamente e definitivamente ou em um ou em outro, tá? Situá-lo definitivamente num ponto ou no outro seria tirar um pouco da riqueza do texto e das possibilidades de interpretação que ele nos traz. E é neste ambiente gótico, lúgubre, fantasmagórico que a história se desenrola e que nos prende a atenção até a última palavra, tá? Você não consegue, enfim, o texto é muito curto, então facilita isso, mas eu diria que ainda que tivesse umas 500 páginas aqui, você não conseguiria interromper a leitura até o momento em que terminasse, porque ele prende você e você sendo convidado pelo autor a se tornar personagem do livro o tempo todo com a repetição do tu e aqui na tradução em português do você, você se sente ali querendo saber o que vai acontecer com você mesmo, né? Colocado aqui dentro dessa narrativa e isso é muito, muito interessante, muito bacana. Aura é uma grande história sobre o medo, tá, gente? O medo da morte, o medo de envelhecer, o medo que a gente tem diante do destino, tá? E a forma como a obra trabalha isso aqui acaba criando uma grande alegoria a respeito de como tentamos fugir do destino. É interessante como Consuelo ela tem medo de envelhecer, pelo que a gente encontra na narrativa das memórias que Felipe Monteiro está lendo, né, do seu falecido esposo, e Aura também tem. É tanto que tem um momento em que, envolto ali naquela atmosfera de sedução e de hipnose, Felipe acaba dizendo que ama a Aura e ela diz, você é meu esposo, ele diz, sim, sou. E ela diz, você vai me amar para sempre? Sim. E para sempre mesmo? Sim. E se eu envelhecer? Sim, também. Então, o medo dela de envelhecer é muito forte. E a obra toda é uma alegoria para isso, né? O medo da morte, o medo de envelhecer, o medo do fim, né? De não querer chegar ao fim, de prolongar e de tentar tornar a vida um ciclo que nunca tem um ponto final. Bom, gente, então é um livro muito interessante, eu indico demais para vocês, tá? É um livro para quem tem um pouco de receio com livros que tratem de alguns elementos sobrenaturais. Não é tão assustador, tá? Assim, depende muito do leitor, mas eu diria que uma pessoa que é um pouco mais sensível não teria grandes problemas, porque dá para passar, tá? Pelo livro, assim, sem ter grandes sustos. É um livro muito bacana, de rápida leitura, e que vale muito a pena você conhecer, você que quer um pouco mais se aprofundar no clima da literatura que envolve o sobrenatural, que envolve o que extrapola a realidade, a literatura fantástica ou o realismo mágico, ou os dois juntos, como eu considero aqui. Enfim, fica aí a dica, o convite para que você aceite este passeio
que com certeza vai ser muito agradável para você, tá?